Olá, bom dia! Segunda-feira, 3 de outubro. Eu sou Danilo Rocha Lima e esse é o Volta ao Mundo em 180 Segundos, seu podcast diário só com notícias internacionais produzido por Headline. Olha, o seu podcast está em trânsito e justamente rodando o mundo. Eu estou no aeroporto em Amsterdã, na Holanda, em direção ao Brasil e trago a repercussão na Europa e nos Estados Unidos sobre a eleição brasileira de ontem. A gente vai começar pelo jornal francês Le Monde, que fala de uma escolha sob tensão nos próximos dias, além de destacar o discurso esperançoso dos candidatos Lula e Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial. O americano do New York Times fala do contraste entre as pesquisas que previam o fim do primeiro governo de Jair Bolsonaro e agora a celebração e a esperança do presidente de extrema-direita por uma nova vitória. O britânico The Guardian relata uma eleição tensa e cheia de rancores. The Guardian também fala do golpe na esperança da esquerda brasileira em derrotar o presidente Jair Bolsonaro já no primeiro turno. E o alemão Der Spiegel diz que o bolsonarismo sai mais fortalecido do que se esperava desse primeiro turno. Os alemães falam que as próximas semanas serão radicalmente violentas e polarizadas. Olha, pessoal, daqui da Europa deu para sentir que a imprensa e o público local se interessaram muito pelas eleições no Brasil. Os principais temas que concentram a atenção dos europeus são a força da extrema-direita, que se espalha por várias partes do mundo, a força também do sistema eleitoral brasileiro, apesar das suspeitas levantadas por Jair Bolsonaro, e, claro, a questão ambiental traduzida pela preservação da Amazônia. E nesse podcast de hoje a gente também precisa destacar o que já pode ser considerada como a maior tragédia na história do futebol mundial. Uma confusão entre torcidas e a polícia num estádio na Indonésia causou a morte de pelo menos 125 torcedores. A presidência do país anunciou a instauração de uma investigação independente para apurar o caso, que coloca a luz na polícia da Indonésia. Policiais teriam usado gás lacrimogêneo para impedir que torcedores invadissem o campo depois da partida. Essa conduta teria causado pânico, a correria e o pisoteamento de várias pessoas. E em meio à guerra na Ucrânia, uma boa notícia para os europeus. O gasoduto que liga a Rússia à Europa parou de vazar depois dos incidentes da semana passada. Segundo europeus, o gasoduto teria sido alvo de sabotagem pelos russos para fazer chantagem sobre o preço e o fornecimento de gás. E o Papa Francisco pediu paz e fez um apelo aos presidentes da Rússia e da Ucrânia que cessem o conflito entre os dois países. E é isso, a gente se encontra amanhã no nosso podcast produzido e feito no Brasil para mais uma volta ao mundo em 180 segundos. Não esqueçam de compartilhar nosso podcast e acessar outros conteúdos em beta.headline.com.br. Um grande abraço, um excelente dia e até amanhã.